Tem uma analogia que eu gosto de contar, que meio que porque tem gente que pergunta, pô, mas como que aparece barganha na bolsa? Por que alguém vai me vender uma coisa por muito menos do que vale em algum momento? Né? Assim, é uma pergunta que faz sentido, né? Fazer pensando assim, pensa que se você vai fazer um curso numa faculdade e aprende a teoria do mercado eficiente, né? Ela parte da premissa que o ser humano é racional e toda informação é pública e por isso o preço correto está cotado para cada empresa a cada momento, né? Que volatilidade é risco. Só que, né, assim, por que acontecem esses tanto coisas supervalorizadas quanto subvalorizadas na bolsa? Isso vem do ser humano, da parte emocional do ser humano, né? A gente tem ciclos tanto de euforia quanto de depressão, de pessimismo exacerbado. Bom, vamos para a analogia, né? Então, pensa no mercado de ações como se ele fosse uma sala de cinema, tá? E essa sala de cinema, ela tem uma regra. Todos os assentos da sala de cinema, eles têm que estar ocupados a todo momento. E para você sair do seu assento dessa sala de cinema, você tem que achar outra pessoa para pegar o seu lugar no assento. O que eu quero dizer com isso? Pensa numa empresa, ela tem X ações em circulação. Tem 1 milhão de ações em circulação, a empresa que é listada na bolsa. Cada um desses assentos, cada uma dessas ações, né, a todo momento elas têm que estar ocupadas, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma ação flutuando sem dono, todas as ações têm um dono. Só que, e para você sair desse assento, ou seja, para você parar de ser dono dessa ação, você tem que achar alguém para ficar com o seu lugar. Ou seja, tem que vender essa ação para outra pessoa. Perfeito? E o que acontece? De tempos em tempos, né, nessa sala de cinema, tem alguém que está lá no fundo da sala de cinema e começa a gritar: incêndio! Tá pegando fogo! Vamos fugir da sala! E o que acontece? Né, o ser humano, né, que, enfim, nosso hardware, né, nosso cérebro não passamos pela seleção natural para ser um bom investidor da bolsa, né? A gente passou por seleção natural para sobreviver na natureza, né, como nômade caçador-coletor, né? A gente tem um negócio no cérebro chamado amígdala, e a amígdala tem uma reação de fight or flight, ou você luta ou você corre, né? Porque na natureza isso funcionava. Quando você via um leão na sua frente, você não tinha tempo para olhar para o leão e falar: ele deve pesar uns 300 quilos, será que eu luto com ele? Será que eu corro? Você demorou, você morreu. Né? Então você simplesmente decidia instantaneamente, ou você luta ou você corre. Né? E hoje em dia, né, a gente não tem mais esses problemas de se deparar com uma situação de vida ou morte de maneira tão frequente, mas a gente tem o mesmo hardware, né? Nosso cérebro tem os mesmos vieses. E quando você está na sala de cinema e você ouve que é um incêndio, né, a única coisa que você quer fazer é sair da sala de cinema. Você quer correr, né? Você quer sair dali antes que você pegue fogo. Né? Principalmente quando as pessoas às vezes compram ações e elas não entendem muito da empresa que está por trás. Né? Assim, não digo nem isso por mal, mas muitas pessoas às vezes compram ações, né? Porque o vizinho comprou, ele falou que vai subir e você comprou também. Né? E na hora que alguém grita que está pegando fogo na sala de cinema, você não sabe se está pegando fogo de verdade ou se só é alguém gritando lobo, né? Assim, falando besteira. E aí, o que acontece? Você quer sair do seu assento, né? Ou seja, você quer simplesmente, já caiu 40%, deixa eu vender logo antes que caia mais. Né? Só que não esqueça da regra da sala de cinema. Para você sair do seu assento, você tem que achar outra pessoa para pegar o seu lugar. E aí, o que acontece? Você vai tentar sair do seu lugar, você fala: não quer vir aqui no meu lugar nessa sala de cinema? Paguei R$10 no ingresso, eu te vendo por 5. Só que se não achar ninguém por 5, você só quer sair de lá, você abaixa por 4, por 3, por 2, né? Porque a pessoa só quer sair de lá. Enfim, né, e estudando, né, os grandes investidores, né, principalmente o Buffett, né, nesses momentos que se você desenvolver o seu detector de incêndio, né, em algumas situações você consegue ver que era um cinema em que o incêndio era só um alarme falso, né, e comprar coisas muito baratas. E o ponto que eu quero chegar, depois de contar essa analogia, é que a gente gosta quando a bolsa cai. Tá? Então, assim, se você está pensando em comprar um negócio como um sócio, né, assim, com a mentalidade de empreendedor, né, pensa que ninguém comprou uma fazenda pensando se vai chover daqui a 6 meses. Você comprou uma fazenda pensando que é um bom investimento para 10, 20 anos. Né? O Buffett diz que para comprar ações, que são empresas, você tem que ter o mesmo princípio na sua cabeça. Né? E em momentos de pessimismo demasiado, né, que as coisas ficam muito mais baratas para você comprar, por que é bom você ser um investidor internacional? Né? Porque muitas vezes, quando a sala de cinema é o país inteiro que está gritando que tem um incêndio, tudo cai junto. Né? E seu portfólio está inteiro lá, né? Se você não tem, por exemplo, uma fonte de renda muito expressiva com relação a todo o seu portfólio,
sua carteira inteira pode cair, né, cair tudo junto, né? Tem greve dos caminhoneiros no Brasil, por exemplo, pô, muito difícil alguma coisa que não caiu na época, mesmo que a empresa esteja com os fundamentos sólidos, né? Porque as pessoas ficam com aversão a essa incerteza. Isso acontece tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto na Europa. Todos os momentos passam por ciclos de pessimismo, por ciclos de otimismo, né? O próprio Buffett ele até conta uma história na crise de 2008, eu não lembro com quem que ele estava andando no carro, e estava bem no auge da crise de 2008. E o cara falou, pô, Buffett, mas como que você investe no meio dessa situação, dessa crise? Será que tem uma luz no fim do túnel? Né? Como que você ganha dinheiro? Olha, tudo tá caindo. Aí o Buffett virou pro cara e falou assim, cara, na década de 60, você sabe qual que era a barra de chocolate mais comida do mundo, a preferida? Ele fala, e o cara fala, não. O Buffett fala, Snickers. E aí o Buffett fala, você sabe qual que é hoje a barra de chocolate mais comida no mundo? Ele fala, Snickers. E aí o cara parou de falar. Entendeu? Porque é sobre isso, é sobre pensar como um sócio. Né? E nesses gráficos que a gente passou, né, dava para ver que em alguns momentos, né, você tá nos dois lugares, você ia poder comprar barganhas ou nos Estados Unidos ou no Brasil, né? E ia poder aproveitar nesses momentos de crise e oportunidade. Eu acho que tem um ponto legal. Você viu uma charge que é assim, é em inglês, né? Então tá, o cara fala, acho que era vende, aí o outro fala vende, aí vai passando no charge, um monte de gente vende, do nada tem um ruído compra. E aí o pessoal começa a comprar porque ouviu de alguém. Então a gente tem muito vieses. E aí, só para despertar a curiosidade do pessoal, para a gente ir para a próxima parte, economia comportamental. E aí fica aí só digitar no Google, que eu acho interessantíssimo, a economia estudando comportamento humano na área de investimentos, é muito forte. Então, eu acho que por que entender os vieses dos comportamentos humanos é importante? Porque em momentos de euforia, pessimismo, você se blinda de tomar decisões precipitadas. Por exemplo, o efeito manada, que é você ver todo mundo vendendo e acaba sendo influenciado por alguma coisa que você nem sabe, como o Beto falou, e vende. Isso aqui, basicamente, você tá um sentimento seu. Então, economia comportamental, acho que é um estudo legal, um campo legal para você digitar. E acho que é um pouquinho mais técnico, mas aí fica a curiosidade, chama economia na parte de microestrutura de mercado, que tenta desmistificar, ele vai contra a ideia de eficiência de mercado e mostra que tem custo de transação diferente entre pessoas, informação assimétrica entre pessoas, como o Beto bem trouxe. Então aí fica a curiosidade para o pessoal de casa também entender um pouquinho mais aí da parte de economia.